Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupo de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta semana que dá-se o nome de Semana depois da Epifania. Nós celebramos a Epifania. Aqui no Brasil, a Epifania ela é sempre celebrada no domingo, mas, na verdade, o dia da Epifania é no dia 6 de janeiro. Essa palavra epifania, que quer dizer manifestação. Deus que se manifesta, Deus que se mostra. É importante nós sabermos disso, porque para nós diferenciarmos o verdadeiro Deus dos deuses que não são deuses, vou dizer melhor, diferenciar o Deus com D maiúsculo dos deuses com D minúsculo, é importante notar que ele se mostra, ele brilha, ele mostra, ele diz quem ele é. E nesse tempo da Epifania, é isso que nós vemos, a estrela do Oriente, que guia os 3 reis magos, no livro do profeta Isaías, que fala da luz que brilhou nas trevas. E hoje nós estamos vendo uma das grandes manifestações do nosso Deus e que, na verdade, vai se tornar para nós uma manifestação que vai se tornar presente na nossa vida até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já falei para vocês que todas as vezes que vocês lerem nos evangelhos a multiplicação dos pães, não parar somente no milagre em si. 5 pães e 2 peixes alimentou uma quantidade imensa de pessoas, mas na preparação. Jesus está preparando o povo para a Eucaristia, porque a Eucaristia também é uma das formas
de manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que lá no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, aqueles 2 discípulos de Emaús estavam vindo de Jerusalém para a cidade de Emaús, entristecidos porque Jesus havia morrido, e de repente Jesus se apresenta a eles, vai acompanhando os dois, e eles só vão perceber que que aquele homem que acompanhava eles era Jesus Cristo, na hora que Jesus partiu o pão. Chegando em Emaús, Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, aí eles correm para falar para os apóstolos que eles viram Jesus, o ressuscitado. E aqui, no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 6, do versículo 34 até o versículo 44, nós vemos o quê? Jesus estava ali, uma numerosa multidão. Jesus teve compaixão daquele povo, já era tarde. Pergunta para os apóstolos se tinha alguma coisa para eles comerem. E aí viram que tinha 5 pães e 2 peixes, mas seria 5 pães e 2 peixes para alimentar toda aquela multidão. Aí Jesus pede esses 5 pães e os 2 peixes e diz o seguinte para os apóstolos: dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui Jesus já começa a falar da Eucaristia e da missão também dos apóstolos, que é de celebrar o sacrifício da Santa Missa, onde todos os católicos ali se alimentam do corpo e do sangue do Senhor. E aí, meus irmãos, vejam o gesto. Jesus, então, aqui vai dizer, ele mandou todo aquele povo sentar em grupo de 50. Lembremos que nas igrejas é isso que acontece, não que seja 50, exatamente 50 pessoas, mas aqui simboliza os eleitos que sentam-se em volta do altar para participar do santo sacrifício da missa e se alimentar. Então, Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e aí dando aos discípulos para que os distribuíssem. Não tem como, diante dessas palavras que eu acabei de narrar, não tem como nós não lembrarmos da Santa Missa. Não é isso que acontece? O sacrifício da Santa Missa, quando nós participamos, ali na hora que o sacerdote ele pronuncia aquelas palavras que Jesus falou na Quinta-feira Santa, o pão se transforma no corpo do Senhor e o vinho se transforma no sangue. Vamos lembrar, na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu. Lembremos que foi isso que Jesus fez quando ele multiplicou os pães. Elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças
partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos. Pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Entenderam, meus irmãos? E aí, depois que o sacerdote, nos dois momentos em que pronuncia essas palavras, ele se ajoelha, aí no último momento em que ele ajoelha, ele levanta e diz: mistério da fé. E aí nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aqui Deus se manifesta a nós na Eucaristia. Você compreendeu? O que é que acontece nesse momento de epifania? Deus se manifesta, assim como os discípulos de Emaús, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Naquele momento, meus irmãos, em que Jesus dá graças, pronuncia as palavras e eleva o pão, que já não é mais pão, é o corpo do Senhor. Toda a igreja se ajoelha. É Deus se manifestando. Ali já não é mais pão, é corpo do Senhor. Quando ele eleva o cálice, ali já não tem mais no cálice vinho, é o sangue do Senhor. São Paulo, no capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala a respeito dessa passagem, ele diz que nós sacerdotes iremos celebrar esse momento até que ele volte, até a vinda do Senhor. Em todas as igrejas católicas do mundo todo se celebrará, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se manifestará a nós no seu corpo e no seu sangue. Que mistério grandioso, que só vive-se na Igreja Católica. Este é o alimento da nossa alma. A nossa alma precisa se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. O nosso corpo também é alimentado. Todo o nosso ser é alimentado por Deus. Nós somos alimentados por Deus. E ali, como aqueles 3 reis magos e os pastores, quando viram aquele menino, eles se prostraram em adoração. Todos nós nos prostramos em adoração, naquele momento da elevação. Depois, quando nós nos alimentamos do Senhor, sabendo que ali é o Senhor, não é como os evangélicos, os pagãos dizem: é um pedaço de pão, que os católicos ficam dizendo que é Jesus que está ali. Não, meus irmãos, é Jesus que está ali. É ali quando nós
recebemos a Eucaristia, quando recebemos o Senhor, nós nos colocamos em adoração, nos prostramos diante daquele alimento. O alimento da nossa alma, que é Deus, e nós o adoramos. Depois, aquelas espécies sagradas do corpo e do sangue do Senhor, que sobram, é colocada nos sacrários em todas as igrejas católicas. Tem o sacrário, lá onde está o sacrário, ali dentro está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós entramos nas igrejas católicas, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para o sacrário em adoração. E os padres, os sacerdotes, de vez em quando proporciona nas suas paróquias, muitos sacerdotes fazem isso na quinta-feira, lembrando o dia da Eucaristia, e ali Jesus é exposto, naquele ostensório, e os católicos vão lá. Alguns, porque ainda têm que trabalhar, passam alguns momentozinhos ali em adoração ao Senhor. Outros ficam mais tempo. Outros entram nas escalas e ali ficam 1 hora em adoração, prostrado diante daquele que é o Senhor, aquele que se manifestou aos pastores, aquele que se manifestou também aos 3 reis magos, aquele que muitos, os cegos, os endemoniados que foram libertos se prostraram diante do Senhor. Nesse tempo de Epifania, tomemos mais essa consciência da presença de Jesus na Eucaristia. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, carregando um jugo, venham até mim e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Que neste tempo, então, de Epifania que nós estamos vivendo, meus irmãos, tomemos consciência. Ele se manifesta a nós todos os dias na celebração da Eucaristia. Todos os dias na celebração da missa, o sacerdote pronuncia essas palavras que eu citei há alguns momentos. E ali ele se torna presente no meio de nós. Vamos então adorar o Senhor. Nos coloquemos em adoração. Nos prostremos diante de Jesus Eucarístico. Ele se manifesta a nós. Ali, na presença eucarística, quantos corações foram tocados, quantas orações foram ouvidas, quantas pessoas tiveram aquela experiência profunda diante da manifestação do Senhor no seu corpo e no seu sangue. Não deixemos, meus irmãos, de adorar. Não deixemos de nos alimentar. Jesus, vendo que a caminhada seria longa para aquele povo, ele multiplicou os pães. E ele, sabendo que a nossa caminhada até o céu, que é uma caminhada longa para alguns e não demorada, no caso, para outros. Mas mesmo assim, é uma caminhada difícil. Nós precisaremos sempre nos alimentar deste corpo deste sangue. A minha carne é verdadeiramente bebida e meu sangue minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Muito obrigado, Senhor, pela manifestação na Eucaristia. Dai-nos sempre deste pão, Senhor, e sacerdotes,
dai-lhes de comer, como Jesus falou para os apóstolos. Que nós, sacerdotes, nunca deixemos de dar de comer a esse povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.